Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar em matemática a partir da página 30 do livro didático. Peço que abram a apostila e acompanhem a leitura da professora, ok? Como a prof já havia dito na aula anterior, nas atividades de hoje vocês precisariam de uma folha sulfite para montarem um avião. Ali na página 30, na seção Vamos Brincar, diz o seguinte: reúna-se com 3 colegas para jogar a corrida de aviões. Para essa brincadeira, vocês vão precisar de fita adesiva, uma folha retangular colorida e também do seu metro de papel. Lembra aquele metro que estava no material de apoio que vocês já montaram para realizar as atividades anteriores? Muito bem. Terceiro ano. Aqui traz o passo a passo de como vocês irão montar o avião de vocês, ok? Se tiverem alguma dúvida, é só chamar um adulto que esteja aí perto de vocês. Peguem a folha sulfite do jeito que ela tá, olha ali, ó, dividam no meio, montem as pontinhas, depois dobrem ao meio e baixem as abas dele, ok? Ali tem o passo a passo do 1 até o 7. Aqui pediu que vocês se reunissem com 3 amigos. Infelizmente, não será possível nesse momento, porque nós não estamos em sala de aula, né? Então, eu vou pedir que as atividades da próxima página vocês realizem com 2 pessoas que estejam aí na casa de vocês, ok? Tem que realizar porque tem que registrar na apostila o desempenho. Tudo bem? Vamos lá. Como brincar? Depois de confeccionar o avião, colhem um pedaço grande de fita adesiva no chão para marcar a posição onde todos os jogadores devem ficar para lançar os aviões. Cada aluno, na sua vez, se coloca atrás da linha e lança 3 vezes o avião. Antes disso, façam uma estimativa. Após cada lançamento, os colegas e o professor devem medir com 1 metro a distância percorrida pelo avião. Registre as estimativas e as medidas dos seus resultados na tabela a seguir. Ó, ali naquela primeira coluna, vocês vão colocar o nome de vocês e das 2 outras pessoas que vão jogar junto com vocês, ok? A estimativa. Bom, eu acho que o meu vai voar 2 metros. Eu acho que o meu vai voar 2 metros e 10. Ah, o outro estima que o dele vai voar só 1,5 metro. Escrevam ali. E depois vocês vão colocar ao lado a medida real. Ó, atrás da linha que vocês fizeram com a fita, vão mirar para frente e vão jogar o avião, ok? E aí, depois que jogou, não mexe no avião, pega 1 metro e vai lá medindo até chegar no avião. E aí, registrem a medida real de cada um ali. Ok, terceiro ano? Seção lápis na mão. Observe as distâncias que o seu avião percorreu nos lançamentos. Terceiro ano. Qual delas mediu mais do que 1 metro? Vocês vão registrar ali para mim, ok? Qual foi a maior distância? A maior distância foi a do João, 2,50 metros, digamos. Escreva nesse quadro as 3 maiores distâncias percorridas pelos aviões da sua turma, em ordem crescente, e o nome dos colegas que fizeram esses lançamentos. Terceiro ano, se nós estivéssemos em sala, a professora faria em ordem de cada 3 alunos por grupo, certo? E aí depois nós veríamos de toda a turma a distância percorrida, a maior distância percorrida pelos 3. Como a gente não está fazendo de forma coletiva em turma, vocês simplesmente vão colocar das 3 pessoas que vocês estão fazendo atividade aí na casa de vocês. A prof fez eu, meu pai e minha mãe, ou fez eu, meu irmão e o meu primo. Coloquem o nome deles ali. Ah, prof, mas a gente está com uma família grande aqui em casa, então a gente vai fazer em 5, 6 pessoas. Se vocês fizerem mais de 3 pessoas, registrem aqui no número 2 as distâncias, a maior distância percorrida pelos 3 primeiros, ok? Então, ali vocês coloquem um nome, o Joãozinho, a Maria, o José, e aí coloquem ali do lado a distância percorrida, ok? A maior, tá? Se de 5
O primeiro foi 3, o segundo foi 2, o terceiro foi 1,5, depois o outro foi 1 e o outro só 50 centímetros, coloquem dos 3 maiores, ok? Pegue seu avião e desdobre as asas até ficar como o desenho do lado. Vocês vão lá, pega o avião de novo e desdobra, deixa ele para cima assim, como ali na foto. Sem medir, você acha que o comprimento do seu avião tem mais ou menos do que 10 centímetros? Então, vocês vão medir assim, ok? E aí, terceiro ano? Tem mais ou menos que 10 centímetros? O meu eu acho que tem mais. E o de vocês? Registrem ali, mais ou menos, ok? Na letra A da número 3. Na letra B, meça com a fita métrica o comprimento de seu avião, como indicado no desenho, e escreva a medida encontrada. Então, observem ali que tem um pontilhado. Lá na letra A da número 3, estão vendo? Tem um pontilhado ali. Então, vocês vão pegar lá 1 metro que vocês tiraram do material de apoio e montaram e vão colocar ali em cima, como mostra no pontilhado, e vão ver a medida correta, terceiro ano. E aí, encontraram? Bom, vou falar para vocês o meu, certo? O meu tem 28 centímetros e 5 milímetros. Então, eu coloco ali 28 centímetros e 5 milímetros. O de vocês, conforme vocês dobraram, ele pode ter ficado um pouquinho diferente, tá? Mas registrem ali o que vocês mediram, certo? Do avião de vocês. Você saiu bem em sua estimativa ou não? E aí, terceiro ano? Sim ou não? Sim? Então, muito bem, registrem ali sim. Ah, prof, eu escrevi lá que o meu teria mais de 10 centímetros e o meu tem mais de 20. Então, tudo bem, ok? Escrevam lá sim. Terceiro ano. Aqui é mais uma atividade que nós teríamos que fazer na sala de aula. Mas como nós não estamos em sala e a professora não está dando aula de lá da escola, nós vamos fazer as estimativas aqui, mas não vamos colocar a medida real, ok? Vamos lá? Medições, estimativas. Então, ó, se nós estivéssemos em sala de aula, nós pegaríamos o metro, que nós tiramos lá do material de apoio e montamos, e faríamos primeiro a estimativa e depois a medida real, certo? Por exemplo, ali, ó, a largura da sala de aula, lá da nossa sala de aula. Será que ela é menor que 1 metro? Ela tem meio metro exato? Ela tem 1 metro? Ou ela é maior que 1 metro? E aí, terceiro ano? A largura da sala de aula. Maior que 1 metro, né? Então, faça um xizinho ali em maior que 1 metro. Agora, o comprimento da porta da sala de aula. Será que ela é menor que 1 metro? Será que ela tem meio metro exato? Será que ela tem só 1 metro ou ela é maior que 1 metro? Maior que 1 metro, muito bem. Então, faça um xizinho ali onde diz maior que 1 metro. E a altura da mesa dos alunos? E aí? Será que é menor que 1 metro? Ó, a altura da mesa de vocês, a mesa lá que vocês usam para estudar. Ela é menor que 1 metro? Ela é meio metro? Ela é exatamente 1 metro ou ela é maior que 1 metro? Menor que 1 metro, muito bem. Então, faça um xizinho ali onde fala menor que 1 metro. Agora, a largura da porta, terceiro ano. E aí? Menor que 1 metro? Meio metro exato ou 1 metro? Ou a largura da porta vai mais de 1 metro? Menor que 1 metro também. Então, faça um xizinho ali. Menor que 1 metro. E o comprimento do nosso quadro lá na sala de aula, aquele quadro que fica sempre atrás da professora. Será que ele tem menos de 1 metro? Será que ele tem meio metro? Será que ele tem exatamente 1 metro ou ele passa de 1 metro? É maior? Maior, né? Terceiro ano. Então, escrevam lá. Maior que 1 metro. Façam um xizinho. Maior que 1 metro.
Muito bem, terceiro ano. Essa medida real nós não vamos registrar aqui porque nós não estamos em sala de aula, ok? A próxima etapa dessa atividade seria com vocês lá em sala de aula. Cada grupo de alunos iria medir a largura da sala, o comprimento da porta, a altura da mesa, a largura da porta da sala, o comprimento do quadro, porém nós não estamos em sala. Então, aquela parte ali da bolinha, com a ajuda dos colegas e do professor, meça os itens com a fita métrica e anote as medidas reais no quadro. Então, essa atividade nós vamos pular, ok? Se precisar, junte um metro no outro para descobrir as medidas. Mas nós não estamos em sala, então não vamos realizá-las. Para medir a distância da linha de lançamento do avião até o ponto em que ele caiu, usamos o metro, M, o centímetro, cm, e até o milímetro, mm. Para medir comprimentos maiores, como a distância entre duas cidades, aí nós usamos o quilômetro, km. Terceiro ano. Você já sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, certo? Quantos metros há em 5 quilômetros, terceiro ano? Isso é fácil. E aí? Em 5 quilômetros há 5.000 metros. Muito bem, então lá no número 5 registrem. 5.000 metros. E a número 6. O Antônio está indo para a escola. Siga as orientações das placas e trace na malha quadriculada o caminho a ser percorrido por ele sobre as linhas. Olha só. Lá está a escola, aqui embaixo está o início, estão vendo? E ali ele está pedindo para que vocês tracem a rota conforme as orientações aqui da plaquinha, terceiro ano. Então vamos lá. Aqui é o início, a ponta de início, certo? Ó, observem ali que cada quadradinho, cada altura de quadradinho, ela equivale a 100 metros. Então, se está pedindo para caminhar 500 metros, vocês vão fazer um risquinho em 5 quadrinhos. Então, lá reto, olha lá, ó, na minha setinha. 1, 100, 2, 200, 3, 300, 4, 400... 5, 500. Então, eu vou até lá em cima, onde tem aquele risquinho do 100, no 500. Agora, está pedindo para virar à direita. Então, ó, tem que virar para lá. Depois que virou à direita, vai caminhar mais 600 metros. Então, ó, agora para o lado de lá, ok? 1, 100, 2, 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500, 6, 600. Já caminhei 600 metros. Agora está pedindo para virar à esquerda. Não tem como eu fazer assim. Então, eu vou para lá. Vou para cima, ok? Vire à esquerda e caminhe 100 metros. Então, viro para cima e caminho mais um risquinho de 100 metros lá em cima. Certo, terceiro ano? E aí, vocês chegaram onde? Na escola. Muito bem. A professora vai tentar colocar aqui, ó, o caminho que nós percorremos. Vamos lá. Ele está lá no início, certo? Então, está pedindo para caminhar 500 metros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 500. Pediu para virar à direita e caminhar mais 600. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da prof não ficou bem retinho, mas o de vocês vai ficar bem certinho. Usem a régua se necessário, ok? E agora está pedindo para virar à esquerda. Prof, a esquerda é para lá, mas eu não tenho como voltar. Então, viro para cima. E aí, caminho mais 100 metros. Olha lá. Lá em cima, 100 metros. E aí eu cheguei à escola. E aí a última placa diz, pare. Letra A.
No total, o Antônio caminhou quantos metros, terceiro ano? Agora é a vez de vocês somar, ok? Então, somem lá. 500 mais 600 mais 100. Quanto deu? 1.200 metros. Muito bem. Então, escrevam lá na letra A. Ele caminhou 1.200 metros. Agora a letra B. Ele caminhou mais de 1 quilômetro ou menos de 1 quilômetro, terceiro ano? Mais de 1 quilômetro, muito bem. Porque se ele caminhou 1.200 metros, ele caminhou 1 quilômetro e 200 metros, certo? Então, escrevam lá. Antônio caminhou 1.200 metros, portanto, mais de 1 quilômetro, pois 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Vou repetir, ok? Antônio caminhou 1.200 metros, vírgula. Portanto, mais de 1 quilômetro, vírgula, pois 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Muito bem, terceiro ano. Agora a letra C diz o seguinte. Trace na malha outro caminho para Antônio ir do início até a escola. Escreva o passo a passo no caminho que você criou. Ó, então aí vocês vão vir de novo aqui na malha e vão fazer outro caminho, pensando que teriam outras placas orientando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no início novamente, vou dar um exemplo, vocês farão aí na casa de vocês do jeito que acharem melhor, ok? Pode virar para a direita, pode virar para a esquerda, andar 200 metros, andar 300 metros, do jeito que vocês acharem melhor, ok? A professora vai fazer um caminho inverso, só que também mais objetivo, sem tantas curvas, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, vou pedir para virar à direita e caminhar 600 metros. Então, vamos lá. Ó, direita para lá, tô aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou pedir para virar à esquerda e caminhar mais 600 metros. Ó, lá em cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei também. Pessoal, por que é importante vocês pensarem no que diria as placas nesse novo percurso que vocês irão fazer? Porque lá na próxima atividade está pedindo para vocês descreverem esse percurso, certo? Então, por exemplo, o percurso que a professora fez, lá na bolinha da letra C, eu escreveria o seguinte: vire à direita e caminhe 600 metros. Em seguida, vire à esquerda e caminhe mais 600 metros para chegar ao seu destino. Ok? Muito bem. Aqui eu usei só 2 placas, como eu falei para vocês, a prof fez um caminho bem objetivo, né? Prof, posso registrar igual ao seu? Pode, mas o importante é que vocês criem outros percursos, né? Então, pode fazer da maneira que acharem melhor, ok? Lá na bolinha da letra C. Terceiro ano, ainda lá na letra C, pergunta o seguinte: quantos quilômetros ele percorreu agora? Então, ó, 600 aqui embaixo, mais 600 lá em cima. 600 mais 600 é igual a 1.200. Na minha estratégia, ele fez um percurso diferente, mas a quantidade de metros foram iguais, ok? Então, ali no meu, eu ainda vou colocar 1 quilômetro e 200 metros. Ok? Ou 1.200 metros, porque foi 600 mais 600, 1.200. Ok, terceiro ano? Vamos continuar, então. A número 7 diz o seguinte, lá na página 34. Você já ouviu falar em um esporte chamado alpinismo? E aí, já ouviram?
alpinismo, o atleta escala as montanhas a pé. O alpinista brasileiro Valdemar Niklevics já escalou o Everest e muitas outras montanhas. Observe no quadro a seguir algumas montanhas procuradas pelos alpinistas. O AK2, Aconcagua, Alpamayo, Everest e Macaulay. Altitude 8.611, 6.961, 5.947, 8.848 metros e 6.194 metros. Localização: país: Paquistão, Argentina, Peru, Nepal e Alasca. Observem ali as imagens, terceiro ano. Terceiro ano. Agora, perguntas. Prestem atenção na tabelinha que está lá em cima, na número 7, para responder, ok? Qual é a montanha mais alta entre essas 5? Terceiro ano? Everest. Muito bem. Então, escrevam lá a letra maiúscula na letra A, Everest. Ainda na letra A, escreva o número de sua altitude com palavras. Então, vocês vão escrever por extenso, ok? Vamos lá? 8.848. Vou repetir. É para escrever com palavras na bolinha da letra A, ok? 8.848. Muito bem. Letra B. Em qual país fica a montanha mais baixa entre essas? Terceiro ano, olha lá na localização, volta na número 7, na tabelinha, e olha lá na localização. Em qual país fica a montanha mais baixa entre essas? No Peru. Muito bem, então escrevam lá na B. Peru. Escreva o número de sua altitude com palavras. Novamente, vão escrever por extenso, ok? Com palavras. 5.947. Vou repetir a bolinha da letra B. 5.947. Agora a letra C diz o seguinte. Organize na tabela abaixo o nome das montanhas em ordem decrescente, das altitudes em quilômetros e metros. Então, decrescente é aquele que vai decaindo, diminuindo. Então, eu tenho que fazer do maior para o menor. Vamos lá, terceiro ano. Então, qual é o maior de todos? Everest. Muito bem. Então, escrevam ali em montanha, escrevam Everest. E ali na altitude, 8 quilômetros e 848 metros. Escrevam com algarismos, ok? 8 quilômetros e 848 metros. Depois do Everest vem K2. 8 quilômetros e 611 metros. Depois, Aconcagua. 6 quilômetros, 961 metros. Macaulay, 6.000 quilômetros e 194 metros. E Alpamayo, 5.000 quilômetros e 947 metros. Certo? Terceiro ano. Então, ficou na letra C, do maior para o menor, 8.848, 8.611, 6.961, 6.194 e 5.947. Certo? Terceiro ano, espero que vocês tenham conseguido acompanhar tudo. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar a professora, ok?
Não esqueçam que da atividade do avião, vocês devem fazer aí em família e não deixar de registrar na agenda, na apostila, ok? Qualquer dúvida, sigo à disposição. Tchau, tchau, crianças!